texto de hoje está no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Na semana passada a gente falou sobre um leproso que foi curado. Talvez vocês não vão se lembrar, mas o leproso que foi curado estava em Marcos capítulo 1. E a gente leu até o versículo 45, que era o último versículo daquele capítulo. E agora a gente vai começar lendo Marcos capítulo 2, versículo 1. É o versículo imediatamente posterior ao que a gente leu na semana passada. Por isso vocês vão ver que o versículo começa dizendo assim: poucos dias depois do quê? Do que a gente ministrou na semana passada, de que aquele leproso havia sido purificado, curado e restaurado. Todo mundo achou aí? Posso ler? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Esse texto começa contando que Jesus chegou em Cafarnaum depois de ter curado aquele leproso. E as pessoas que conheciam a fama de Jesus começaram a cercar o local onde ele estava, a casa onde ele estava, a ponto de se formar uma multidão ao redor. E a Bíblia fala que não tinha como alguém chegar próximo da porta. Ou seja, a Bíblia está dizendo que não tinha como todo mundo conseguir ver o que Jesus, ouvir o que Jesus estava ensinando, conseguir ver o que estava acontecendo dentro daquela casa, porque tinham tantas pessoas do lado de fora que quem chegou depois já não conseguia mais enxergar, estava longe. Então existiam muitas pessoas naquela situação. O texto começa contextualizando a multidão que chegou lá simplesmente para ouvir falar de Jesus, ver o que Jesus ia fazer, talvez alguns curiosos, alguns que tinham fé, muitas pessoas. Só que esse mesmo texto, que começa falando dessas pessoas que chegaram lá para ver Jesus falar, termina falando das mesmas pessoas. Mas ele termina não dizendo que essas pessoas estavam lá para ouvir Jesus falar, mas ele termina relatando a reação dessas pessoas, onde elas disseram: nunca vimos nada igual. Talvez vocês se lembrem que o tema dessa série é Impactados por Jesus. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas que estavam naquele local foram impactadas nesse dia.
E eu creio que quando elas disseram, nunca vimos nada igual, não foi porque elas tinham que contar para alguém, porque todas as pessoas estavam ali olhando e vendo as mesmas coisas. Mas elas foram tão impactadas que talvez elas tenham pensado alto. Não conseguiram se conter, tamanho era aquilo que eles estavam vivenciando. De algo que não só era impossível, mas eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido falar que aquilo fosse possível. E de repente eles presenciaram um milagre diante dos próprios olhos. Um paralítico que chegou numa maca, se levantou e saiu andando no meio das pessoas, carregando a sua maca, que talvez fosse o maior sinal da sua impossibilidade, o maior sinal das suas dificuldades, das suas limitações. À vista de todo o povo, aquele homem andou, mostrando para eles que aquilo que um dia era o sinal da vergonha, do impedimento, da limitação, agora era um troféu para se lembrar de algo que ele tinha vivido, que mudou a vida dele. Vocês conseguem se imaginar vivendo algo tão impactante na vida de vocês? A gente costuma falar que o queixo cai. É de queixo caído com algo tão impactante, a ponto de vocês falarem, nunca vimos nada igual. Ou melhor ainda, eu nunca vi nada igual. Eu nunca vivi isso, eu nunca experimentei algo assim. Vocês conseguem se imaginar numa situação como essa? Diante de todas as pessoas, tendo a oportunidade e o privilégio de experimentar algo que ninguém nunca tinha visto antes. Talvez alguns de vocês vão pensar assim, poxa, mas eu já vi de tudo. A gente tende, com a nossa caminhada, a se conformar com as coisas do jeito que elas são. Então, se você passou a sua vida inteira no deserto, você acha que a água é uma coisa escassa. Se você passou a vida inteira próximo de um rio ou de uma praia, você acha que deserto é uma coisa escassa. Porque você não está acostumado com aquilo, você não está vivenciando aquilo. E que nós temos no nosso meio hoje são pessoas que, ainda que talvez frequentem uma igreja, que estejam buscando a Deus, não vivem experiências tão impactantes como essa, e elas passam automaticamente a se conformar com aquela realidade, como se aquilo fosse tudo que existia. E aí entra o diferencial de um encontro com Jesus. Porque todas as pessoas que encontraram com Jesus foram confrontadas a algo novo. Seja porque elas nunca tinham vivenciado algo, seja porque elas precisavam de um milagre, ou seja porque elas precisavam de uma repreensão, uma correção. Mas todas as pessoas foram confrontadas por Jesus. Todas as pessoas foram desafiadas. Existem alguns grupos de pessoas nesse texto. E todas elas experimentaram, nunca vimos nada igual. E não tinham visto mesmo. Mas cada um foi impactado de uma forma específica. Tinha a multidão e as pessoas que cercavam o local, tinha os discípulos de Jesus que caminhavam com ele, tinha os mestres da lei que estavam ali presentes, tinha o próprio paralítico e tinha os amigos do paralítico. São pessoas diferentes, com visões diferentes, com expectativas diferentes, que chegaram diante de Jesus e saíram dizendo, nunca vimos nada igual. O povo que seguia Jesus eram pessoas que, de certa forma, acompanhavam ele, mas estavam distantes. Ficavam talvez esperando para ver um milagre que acontecia na vida de alguém. Eram as pessoas que divulgavam o ministério de Jesus, de alguma forma, mas eles acompanhavam Jesus, mas não estavam próximos. E os discípulos de Jesus estavam começando a ver o que ele podia fazer. Estavam começando a aprender coisas que eles viveriam muitas e muitas vezes para frente. Mas os demais eu queria gastar um pouquinho mais de tempo com vocês, para que a gente possa talvez aprender um pouco com aquilo que eles fizeram, com aquilo que eles viveram.
Mas existiam 3 outros grupos que faz sentido a gente aprofundar um pouco. O primeiro deles são os mestres da lei, que talvez a gente possa considerá-los como os religiosos daquela época. O segundo grupo são os amigos daquele paralítico. Eles não mediram esforços para que aquele amigo deles fosse curado, restaurado. E o terceiro é o próprio paralítico, que a última esperança dele talvez fosse um milagre. Mas nem por conta própria ele conseguiria chegar até Jesus. E eu queria começar de trás para frente no texto, falando sobre os mestres da lei. O texto apresenta eles da seguinte forma: estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Em outras traduções da Bíblia, essa daqui chama de mestres da lei. Em outras traduções da Bíblia você vai ler a palavra escriba nesse texto. E a palavra escriba é talvez a melhor palavra para descrever, que se aproxima mais do original grego nesse texto. Os escribas eram homens que tinham um conceito muito grande perante a sociedade, porque eles tinham uma habilidade que a maioria das pessoas não tinha. A maioria das pessoas não tinha a habilidade de escrever como eles escreviam. Então, além de ser a profissão deles, o cargo deles, eles tinham que estudar a palavra. Imagina que vocês peguem um livro, um texto, e vocês precisam copiar esse livro dia após dia. Você vai ter que ler a palavra e copiar em outro lugar. Imediatamente você está aprendendo aquilo. Passa pela sua cabeça, você leu, gravou, passou para o próximo. Então eles tinham que ler e copiar. Essa era a primeira função. Mas eles também ensinavam. Então, para ensinar, eles também precisariam estudar e aprender a aplicação prática daquilo para que eles pudessem ensinar para as outras pessoas. Então, com o passar do tempo, além deles terem um status na sociedade, além deles terem o conhecimento, eles tinham um reconhecimento de que eles eram as pessoas que mais conheciam da lei que existia naquele tempo. Mas apesar de toda essa dedicação e apesar do conhecimento que eles tinham, eles também não eram perfeitos. E todas as vezes que um mestre da lei esteve diante de Jesus, ele foi confrontado por Jesus, por aquilo que Jesus falava, pelas atitudes que Jesus tinha, porque Jesus tinha que romper neles as crenças e a religiosidade que havia sido instaurada naquelas pessoas. Um bom exemplo disso a gente encontra no texto um pouquinho mais para frente. Mesmo capítulo 2, no versículo 24. A partir do versículo 23, Jesus está caminhando com seus discípulos nas lavouras de cereais. E os discípulos começam a colher espigas. E era um sábado. Os fariseus chegam até Jesus e falam assim: não é certo que vocês trabalhem ou colhem espigas no sábado. E Jesus começa a trazer um texto do passado, onde Davi e outras pessoas comeram aquilo que era dedicado ao Senhor, para ensinar aqueles fariseus uma mensagem importante. E Jesus termina esse ensino, esse confronto aos fariseus, dizendo no versículo 27, então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aqueles fariseus estavam colocando um peso, uma importância muito grande na observação da lei, na guarda do sábado. E para eles não importava se alguém morresse de fome, a pessoa não podia comer nada no sábado, não podia colher nada no sábado. Podia morrer de fome. O mais importante era guardar o sábado. E o que Jesus está dizendo assim: se existe alguém que está passando fome, que vai morrer, é melhor que ela coma no sábado e viva do que guardar um mandamento acima de poupar uma vida. E ele está passando a mensagem para eles: mais importante é a vida do homem do que guardar esse mandamento em específico. E é interessante que na semana passada eu estava lendo a Bíblia com as crianças e a gente chegou nessa questão de guardar o sábado. E a gente ficou meditando sobre isso e a gente chegou nos
fariseus e os mestres da lei. E aí eu perguntei para a Júlia e para o Joshua se eles achavam que ainda existiam fariseus e mestres da lei no nosso tempo. Obviamente que eles ficaram em dúvida, são novinhos ainda. Mas eles provavelmente pensaram assim, não existem mais mestres da lei e fariseus como existiam naquela época. Só que a verdade é que existem. Talvez com outros nomes, talvez com outros títulos, talvez com outras posições. Mas o que caracteriza um fariseu do nosso tempo não é o título que a pessoa tem. Às vezes também o título, mas existem algumas características naqueles fariseus que continuam sendo replicadas no nosso tempo e vividas pelas pessoas que não conseguem ter um coração voltado para Jesus. A primeira característica é óbvia, que os fariseus são conhecedores da palavra. O cara é um mestre da lei, precisa conhecer da palavra, então ele precisa conhecer. E normalmente ele conhece muito bem. São habilidosos para impor as ideias. E eles vão vencer qualquer discussão com uma pessoa menos preparada. A segunda é que eles possuem uma posição de autoridade. Porque ainda que eles não consigam convencer na questão teológica, na discussão, eles normalmente têm uma posição de autoridade sobre as pessoas. E eles não exercem autoridade sobre as pessoas, mas um autoritarismo sobre as pessoas, dizendo, você tem que fazer isso porque eu estou dizendo que tem que fazer. Não discorde de mim. Então eles assumem uma postura diferente. Exercer autoridade é cuidar das pessoas, é zelar pelas pessoas. Ser autoritário é comandar as pessoas para fazer aquilo que muitas vezes elas não querem fazer. E a terceira característica é que os fariseus têm um nível de influência, poder, condição financeira, dinheiro. Aqueles fariseus daquela época viviam uma vida muito distante do resto do povo. Eles eram judeus, mas os judeus passavam fome e eles tinham uma vida luxuosa. Só que a questão não é ter uma vida luxuosa. A questão é que eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa para não perder aquilo que eles tinham. E talvez na cabeça de vocês já tenham pensado uns 45 nomes aí de pessoas que falaram, eu acho que eu conheço um fariseu. Mas eles existem no nosso tempo. E essas são as principais características que impediam esses fariseus de olhar para Jesus e pensar assim, poxa, eu acho que ele sabe mais do que a gente. Ele tem mais intimidade com Deus do que a gente tem. Quando a gente lê o texto de Mateus capítulo 23, Jesus traz uma advertência grande sobre eles. Porque ele fala que os fariseus, eles colocavam um peso sobre o povo, que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Mateus 23, de 2 a 4, diz, os mestres da lei, os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, tem uma posição de destaque. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então existiam pessoas naquela época que eram os religiosos. E por que eu gastei um pouco de tempo nisso? Porque talvez a gente não tenha um status, um reconhecimento, uma posição de autoridade. Talvez a gente não tenha dinheiro para viver uma vida de fariseu. Mas a religiosidade é algo que pode permear o coração de qualquer pessoa. O simples fato dela não conseguir estabelecer um relacionamento com Jesus como Jesus gostaria. O simples fato dela não conseguir olhar para as coisas que Jesus está fazendo por conta de ter construído fortalezas na sua mente e não enxergar aquilo que Jesus está fazendo, mostrando. Jesus havia acabado de curar um homem naquele dia, eles estavam preocupados com o porquê que Jesus está fazendo, que Jesus não poderia estar fazendo aquilo. Os discípulos estavam com fome, comeram, e eles estavam preocupados com o mandamento que eles estavam rompendo. Muitas vezes, pessoas sérias vão entrar por uma linha de se tornarem religiosos, mestres da lei. Deixam de lado o relacionamento com Jesus para começar a olhar para aquilo que é importante, mas nunca pode ser maior do que Jesus representa para nós, nas nossas vidas.
A parte boa é que eles também nunca tinham visto nada igual. E foram impactados por Jesus naquele dia. Alguns mudaram seus conceitos, outros não. Talvez alguns desses que estavam ali naquele dia foram aqueles que estavam presentes quando Jesus foi crucificado. O que eu quero que vocês guardem aqui desse trecho, que obviamente vocês reconheçam quando vocês estão diante de algum fariseu, mas que vocês não se permitam se tornar pessoas religiosas, pessoas que cumprem decretos e mandamentos, mas não têm um relacionamento de intimidade com Jesus. Quando você tem um relacionamento de intimidade com Jesus, você vai começar a crescer, porque a cada momento que você agir como um fariseu, Jesus vai confrontar no seu coração e falar: opa, o que você está fazendo está escrito, mas a sua aplicação não deveria ser dessa forma. Não é para você levar ferro e fogo, mas é para você filtrar pelo coração de Deus aquilo que você vai fazer e aquilo que você vai viver. E o segundo grupo, que para mim é a minha parte preferida desse texto, são os amigos do paralítico. Os versículos 3 a 5 dizem: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que ele estava deitado, o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Por que eu gosto dessa parte do texto? Porque esses amigos representam os relacionamentos que nós precisamos ter na nossa vida. Eu sei que talvez tudo que vocês aprendam é que você está sozinho, que você tem que batalhar, que você tem que vencer, que você tem que conquistar suas coisas. Mas o que acontece quando você se pega diante de uma situação onde você não pode fazer nada para se ajudar? Você chegou no seu limite. O que você faz? Se você estiver sozinho, não sobrou muita esperança para você. Talvez você pense assim: eu vou orar e Deus vai mandar alguém. E de fato pode mandar. Mas como seria bom se nos momentos de dificuldade a gente tivesse pessoas próximas, amigos como esses daqui, que se importassem de verdade com cada um de nós, a ponto de pagar o preço que for, para nos ajudar. Muitas vezes ajudar em situações que a gente nem percebe. Talvez vocês vão se lembrar de pessoas agora que em certos momentos vocês estavam fazendo alguma coisa que era o máximo, e a pessoa chega para vocês e fala assim: olha, o que você está fazendo não está certo. Essa pessoa é chata, né? Estou aqui aproveitando e a pessoa está dizendo que aquilo não está certo. E normalmente são essas pessoas que realmente se importam com a gente. Porque ainda que a gente esteja fazendo algo errado, a gente não perceba, essas pessoas que se importam, elas vão olhar para a gente e falar assim: olha, não dá para essa pessoa continuar desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. Se esses amigos desse paralítico não existissem, nenhuma daquelas pessoas descritas nesse texto teria dito: nunca vimos nada igual. Eles talvez sejam, depois de Jesus, os personagens principais de toda essa história. Sem eles, o paralítico não teria chegado até Jesus. Sem eles, não teria uma multidão em volta daquela casa. Sem eles, os fariseus, os mestres da lei não tinham visto tudo aquilo que aconteceu. As pessoas não teriam sido impactadas se não fossem por essas pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 18, 24: quem tem muito amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Você pode dizer hoje na sua vida que você tem algum amigo que é mais chegado que um irmão? Quando a Bíblia faz esse contraste, ela está falando de um irmão de sangue. E tecnicamente, às vezes na prática não acontece isso, existe divisão entre os irmãos, mas tecnicamente
teoricamente, os irmãos deveriam se amar, deveriam se cuidar, deveriam se ajudar. Só que a Bíblia diz que existe um outro tipo de amigo que ele é tão próximo, que ele é praticamente um irmão, ou melhor do que um irmão. Quantos amigos assim você pode dizer que você tem hoje? Talvez você não tenha nenhum hoje. E talvez a gente tenha que construir amigos assim. Vocês vão ouvir eu falar bastante sobre isso nos próximos meses, talvez anos. Porque uma das coisas que a gente precisa melhorar no nosso ministério é a construção de relacionamentos. A gente com certeza aqui tem pessoas que seriam amigos mais chegados que os irmãos. Mas elas ainda não tiveram a oportunidade de se relacionar, de se conhecer. E isso é uma coisa que a gente vai construir ao longo do tempo. Mas por que é importante ter essas pessoas na nossa vida? Porque todo relacionamento que a gente tem é um relacionamento de troca. Quer você queira ou não, você está influenciando as pessoas e elas estão te influenciando. Algumas influenciam mais, outras menos. Mas todas as pessoas que você se relaciona, existe uma troca de influência. Você aprende com elas, elas aprendem com você. As coisas boas e as coisas erradas. Então se você falar para mim assim, olha, eu venho aqui na igreja, eu estou muito forte, mas amanhã eu estou lá no mundão que eu vou influenciar todo mundo. Sozinho, praticamente impossível. A chance de você ser influenciado por as pessoas é maior do que você influenciá-las. Existem casos específicos? Claro. Existem pessoas que têm dom, são evangelistas, vão chegar no lugar, está todo mundo perdido, e ela vai ser luz naquele lugar. Mas, normalmente não é tão simples assim. Nada impede da gente estar no meio de pessoas que não têm a mesma fé, que não compartilham daquilo que a gente acredita, que não têm os mesmos valores, mas a gente também precisa ter outros relacionamentos para poder equilibrar onde nós estamos sendo influenciados. E para que a gente tenha amigos mais chegados que irmãos, a gente precisa fazer uma boa seleção das pessoas que nos cercam. Idealmente as pessoas precisam ter a mesma fé que você. Idealmente, ou muito importante, as pessoas precisam se importar de verdade com você. E por se importar com você, são pessoas que vão se alegrar com as suas conquistas e se entristecer com as batalhas que você enfrenta, ou se compadecer das suas dificuldades. Isso é um bom filtro para fazer nos dias de hoje. Se você tem uma grande vitória e aquele seu amigo fica triste, talvez ele não seja seu amigo. Ou se você está passando por dificuldade e você olha para as pessoas, elas estão indiferentes ao seu redor, talvez não seja esse o tipo de pessoa que deveria estar caminhando com você. Não basta você simplesmente amar as pessoas que você convive, mas essas pessoas também precisam amar você. Isso é fazer amizades mais chegadas do que o irmão. Em João capítulo 13, os versículos 34 e 35, Jesus fala algo que eu gosto muito. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Já não tinha muito mandamento? Os mestres da lei com certeza não iam concordar com isso daqui. Mas já tinha muito mandamento. E Jesus fala para os discípulos próximos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amar uns aos outros não quer dizer que um ama e o outro não ama. Não quer dizer que eu vou amar as pessoas e não importa se elas se importam comigo. Não fala de algo individualista, mas fala de comunhão. Fala de caminhar com pessoas que você se importa com ela e ela se importa com você. Fala de caminhar com pessoas que talvez vão errar e você vai ser a pessoa que vai ajudá-la a se consertar. São pessoas que vão cair e você vai ajudar essas pessoas a se levantar. E da mesma forma, no dia que você precisar, vão ser essas pessoas que vão estender a mão para você, para te resgatar, para te levantar. E é isso que eu vejo na atitude desses amigos.
Talvez seja uma coisa difícil a gente pensar em pessoas tão altruístas como esses 4. Eles sabiam que o amigo deles precisava de um milagre. Eles sabiam que Jesus podia fazer um milagre. Mas eles também sabiam que ele não tinha a menor chance de chegar até aquele lugar. Ele não andava, tinha que carregar uma maca, alguém tinha que carregar ele. Como é que ele ia chegar naquele lugar? E aí a gente vê eles fazendo o quê? Carregando o amigo paralítico, porque eles sabiam que ele não podia andar. Na hora que eles chegam, se deparam com a multidão, não tinha como chegar lá, eles contornam o problema da multidão, contornam aquela multidão e decidem que eles vão entrar pelo telhado. Então imagina assim, aqui já começou a ficar muito além do que uma pessoa normal faria. Talvez você pense, eu preciso ajudar tal pessoa, mas aconteceu um problema, eu não consegui, olha, eu ia fazer tal coisa, mas eles não pararam por isso. Olharam assim, não tem como, nós vamos dar um jeito. Aí eles chegam no telhado, obviamente que não tinha uma portinha esperando para descer um paralítico por lá. Ninguém faz um telhado pensando e fala, vou deixar uma porta aqui para se por acaso aparecer um paralítico e ele descer por aqui. A Bíblia fala que eles tiveram que remover aquilo que cobria a casa. Removeram parte do telhado, removeram, sei lá, não sei se eram folhas, o que seria talvez as telhas do nosso dia de hoje. Começaram a remover aquilo para que houvesse espaço para que aquele homem pudesse passar. Mas ainda que eles tivessem removido, ele não teria condições de chegar até o andar de baixo sozinho. E eles desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. Colocaram ele diante de Jesus. E talvez ali eles chegaram no limite do que eles poderiam fazer por aquele amigo. Dali para frente era só entre ele e Jesus. Mas a parte deles, eles tinham feito. Vão existir situações onde vocês não vão ter fé suficiente para lidar com a situação. Mas esses seus amigos vão acrescentar fé na sua vida. Existem situações onde você não vai ter forças para continuar. E esses amigos vão te carregar até onde for necessário. Se você entendeu o que eu estou dizendo, é que você precisa ter bons relacionamentos. Relacionamentos que vão te fazer crescer, relacionamentos que vão te confrontar quando você estiver errado, relacionamentos que vão servir de inspiração para você. Para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver e para que o plano de Deus possa se cumprir na sua vida. Deus não tem um plano egoísta para ninguém. Todas as vezes que Deus faz algo é por uma multidão, por um povo. Assim como foi esse milagre. Mas você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para a sua vida se você estiver caminhando sozinho ou com as pessoas erradas. Eles nunca tinham visto nada igual. E para a gente encerrar, eu queria falar sobre aquele que foi o maior impactado com tudo isso que aconteceu. Jesus disse para aquele paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e saiu à vista de todas as pessoas. Em primeiro lugar, ele não tinha como ter chegado até onde ele estava, até Jesus. Mas aqueles amigos fizeram tudo o que estava ao alcance dele, para que ele pudesse ter esse encontro com Jesus. Isso já deveria ser um motivo de grande alegria. Em segundo lugar, Jesus disse que os pecados dele estavam perdoados. Vocês conseguem imaginar o quanto ele se sentia imerecedor da graça de Deus na sua vida? Talvez por coisas que ele havia feito, talvez por erros que ele havia cometido. Mas Jesus, antes mesmo de falar com os fariseus, conhecia o coração daquele homem e disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Jesus não disse para os fariseus: eu vou mostrar para vocês que eu posso perdoar os pecados. Ele disse para aquele homem:
os seus pecados estão perdoados. E em terceiro lugar, Jesus removeu toda a limitação que aquele homem tinha. Ele foi curado, pegou a maca e saiu andando. Aquilo que era o maior motivo de vergonha para aquele homem se tornou um motivo de maior orgulho. Eu não sei como você enxerga essa história desse paralítico, mas eu consigo me ver nesse homem. Porque um dia, se eu olhasse para a minha vida, eu me sentia paralisado. Não porque as minhas pernas, o meu corpo físico não respondia, mas porque eu sabia que aquilo que eu estava vivendo não era tudo que eu poderia viver. Era como se a minha vida tivesse limitada, cheia de altos e baixos. Às vezes as coisas davam certo, às vezes dava tudo errado. E ainda quando dava certo, parecia que não era o suficiente. Mas assim como esse paralítico, eu tinha um amigo que nunca desistiu. Por mais que eu relutasse, por mais que eu negasse os seus convites para ir para a igreja, por mais que eu negasse tudo, ele nunca desistiu. E ele não poupou esforços para que ele pudesse permitir que eu estivesse diante de Jesus. Se eu soubesse o que aconteceria, eu teria ido mais rápido. Mas a gente não entende, a gente começa a pensar e fala assim, eu não quero isso, talvez seja diferente, talvez eles vão pedir alguma coisa, talvez eu tenha que fazer alguma coisa que eu não goste. Mas no momento que ele me colocou diante de Jesus, e graças a Deus não precisou descer por nenhum telhado, mas na hora que ele me colocou diante de Jesus, o fariseu que eu era naquele dia, falou, eu nunca vi nada igual. Daquele momento que eu conheci Jesus, tudo que estava morto na minha vida ganhou vida. Tudo que estava travado, destravou. Tudo que estava paralisado, começou a andar. É como se tivesse amarras em todas as áreas da minha vida. Naquele momento, tudo destravou. Seja a parte espiritual, seja financeira, todas as áreas destravaram. E naquele momento, sem saber direito o que eu estava fazendo, eu deixei de ser um paralítico que precisava ser carregado até Jesus. E passei a viver a minha vida para carregar outros paralíticos até Jesus. Quantas pessoas vocês conhecem que precisam chegar diante de Jesus, mas elas não vão conseguir chegar sozinhas? Talvez elas precisem de alguém para carregá-las até lá, porque sozinhas elas não vão conseguir. E talvez vocês sejam essas pessoas que vão ser instrumentos de Deus para levar essas pessoas até lá. Queria que vocês ficassem de pé um instante. Eu não sei porque foi que Jesus trouxe vocês aqui até hoje. Talvez Ele queira que você tenha relacionamentos melhores. Talvez Ele queira que você seja um amigo mais chegado do que um irmão para algumas pessoas. Talvez Ele esteja te mostrando que você precisa ter amigos mais chegados do que um irmão. Ou talvez Ele tenha trazido você aqui hoje para que você seja livre de tudo aquilo que tem paralisado a sua vida.
e você possa experimentar tudo que Ele tem para você. Eu queria desafiar você em primeiro lugar que entende que existe algo na sua vida te paralisando e te impedindo de viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Talvez você se identificou com aquilo que eu falei, uma vida de altos e baixos, uma vida com limitações. E talvez seja a hora de você chegar diante de Jesus e romper com isso. Se você sente que isso é para você, eu queria que você viesse aqui na frente, para que eu possa orar por você. Eu queria que vocês pensassem naquilo que tem sido talvez uma limitação, um bloqueio na sua vida, um impedimento, aquilo que você se esforça, mas não dá certo, aquilo que você sabe que Deus tem para a sua vida, mas não acontece. Talvez essa seja a sua maca. Talvez essa seja aquilo que as pessoas veem e que te coloca numa situação de humilhação e de vergonha. Talvez as pessoas olhem para isso e pensem que você não tem capacidade, ou que você não tem condições, que você escolheu a coisa errada, que você está caminhando por um caminho errado. Mas nessa manhã Deus escolheu vocês para estarem aqui, para que vocês chegassem diante dEle. E eu creio que Ele está aqui nesse altar nesse momento. Não sou eu que sou Jesus, mas Ele está aqui. E eu vou orar por cada um de vocês. E na hora que eu disser para vocês pegarem as suas macas e irem para as suas casas, como Jesus disse para aquele paralítico, eu quero que vocês, na sua imaginação, que vocês vejam qualquer que seja a limitação sendo desfeita, que vocês consigam olhar vocês caminhando diante das pessoas e elas reconhecerem aquilo que Jesus fez na vida de vocês. Não mais com a limitação, não mais com a vergonha, mas vocês vivendo aquilo que vocês vieram aqui na frente buscar. Aquela maca debaixo do braço, simplesmente como um troféu daquilo que Jesus fez na vida de vocês. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um, o Senhor conhece as batalhas, as lutas, os anseios, os medos, Senhor. Aquilo que eles têm projetado, Senhor, para o futuro, Senhor. As cobranças que eles têm feito, Senhor, sobre si. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer para os Teus filhos e filhas, que em nome de Jesus, os Teus pecados estão perdoados. Que não haja mais peso sobre as suas vidas, que não haja mais o sentimento de que vocês não são merecedores daquilo que Jesus tem para a sua vida. Que caia por terra todo pensamento contrário. Que vocês possam se ver agora diante de Jesus, segurando as suas macas, segurando aquilo que representa a impossibilidade, segurando aquilo que muitas vezes foi motivo de vergonha, que muitas vezes foi motivo de ansiedade, de tristeza, que muitas vezes se você se questionar se você estava fazendo a coisa certa. E eu quero declarar na vida de vocês agora, na autoridade do nome de Jesus, levantem-se, peguem as suas macas e vão para casa. E eu declaro sobre a vida de cada um aqui,
que toda paralisia está caindo por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro agora que vocês estão sendo restaurados de tudo aquilo que havia sido prendido pelo inimigo, de toda a armadilha. Eu declaro sendo desfeito agora em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que a partir de agora vocês vão caminhar diante das pessoas carregando a maca e mostrando para cada uma dessas pessoas que um dia talvez tenham lançado palavras contrárias sobre a sua vida, de que Jesus fez algo maravilhoso na sua vida. E essas pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: nós nunca vimos nada igual. Em nome de Jesus, Senhor. Olha agora para os teus filhos e filhas, Senhor. Grava, Senhor, no coração deles, Senhor, esse dia, essa manhã, Senhor, onde o Senhor tirou toda a paralisia, onde o Senhor deu uma ordem para que eles carregassem as suas macas, e onde, Senhor, eles possam visualizar, Senhor, as pessoas ao redor, tendo que contemplar aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor trouxe cada uma dessas pessoas, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que cada palavra lançada, Senhor, vai cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem voltar para os seus lugares. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor demonstrado naquela cruz e derramado, Senhor, em nosso lugar, em nosso favor, Senhor. Senhor, que nesse momento de ceia que nós acabamos de celebrar, Senhor, que nós possamos renovar a nossa aliança contigo, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos lembrar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nós aguardamos pela tua volta, Senhor, mas nós nos alegramos, Senhor, em celebrar a ceia a cada mês, Senhor, para que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor representa nas nossas vidas. Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, gravar nos nossos corações a gratidão que temos por Ti, Senhor, para que em nenhum momento, Senhor, ao longo dos nossos dias a gente se distraia, Senhor, e se afaste daquilo que nós sentimos por Ti, Senhor. Não permita que nós sejamos roubados, Senhor. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganados ou afastados daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. As nossas vidas são Tuas, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos direciona, Senhor. Senhor, eu quero aproveitar agora, Senhor, e orar, Senhor, por cada uma das vidas que estão aqui, Senhor. E eu declaro caindo por terra, Senhor, toda paralisia. Eu declaro caindo por terra agora toda enfermidade, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora, Senhor, toda ansiedade, toda depressão, Senhor. Eu declaro, Senhor, as vidas sendo restauradas agora em nome de Jesus. Não porque nós podemos, não porque nós temos direito, mas porque o Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. E nós reivindicamos sobre as nossas vidas agora, Senhor, uma restauração completa, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. E eu declaro caindo por terra toda a limitação, Senhor, todo o medo do futuro, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Senhor. E nós cremos, Senhor, que assim como o Senhor restaurou aquele paralítico, o Senhor se importa, Senhor, com as nossas vidas. E com cada detalhe, Senhor, daquilo que vem acontecer conosco, Senhor. Cada pensamento, Senhor. O Senhor se importa com cada pensamento que passa sobre as nossas mentes, Senhor. E nós te entregamos, Senhor, tudo nesta manhã, Senhor, para que seja feito conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agora, Senhor, por cada vida disposta, Senhor, a ofertar a Ti, Senhor. Nós vamos encerrar esse culto, Senhor, mas as pessoas que quiserem ofertar vão poder trazer aqui e deixar no gasofilaço, Senhor. E eu quero orar desde já, Senhor, para que, Senhor, cada semente lançada aqui, Senhor, seja recompensada por Ti, Senhor. Talvez por coisas que o dinheiro não pode comprar, Senhor. Talvez, Senhor, por situações que dinheiro nenhum pode comprar ou restaurar, Senhor. Seja saúde, seja, Senhor, nos relacionamentos, Senhor. Eu declaro, Senhor, que cada vida, Senhor, generosa, disposta a Te honrar e ofertar, Senhor, vai viver e comer do melhor dessa terra, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Eu oro por cada uma das vidas, Senhor. Cada um dos Teus filhos, Senhor, generosos, Pai, para que o Senhor venha multiplicar, Senhor, e transformá-los, Senhor, numa referência nessa geração, nessa nação, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana abençoado. Que vocês possam ir para suas casas. Que Deus continue falando muito aos seus corações.
Eu já ia me esquecendo de uma coisa importante. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por cada um dos pais aqui presentes, Senhor, ou por aqueles que não puderam estar presentes nessa manhã, Senhor. Que eles possam sentir, Senhor, a honra de serem pais, de terem filhos, Senhor, do privilégio que é isso na Tua presença, Senhor. E que eles tenham sabedoria, Senhor, para fazer sempre o melhor para os Teus filhos, Senhor, para disciplinar na hora certa, para, Senhor, para amar na hora certa, Senhor, e que os filhos cresçam, Senhor, em graça e em estatura diante de Ti, Senhor, porque eles encontraram em seus pais um grande exemplo de homens de valor, de integridade, Senhor, e que amam a Ti, Senhor. E cada família aqui representada, Senhor, que cada pai representado aqui por suas famílias, Senhor, receba agora uma nova unção, um novo tempo nas suas vidas de sabedoria e discernimento para cuidar, para guardar e educar os seus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Nossos olhos se abrem e reconhecer